Saudações, investidor! Tudo bem com você? Você está no canal Aportando Conhecimento e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre se já está na hora de comprar fundos imobiliários de papel ou se é melhor esperar um pouquinho mais. Bem, na verdade esse vídeo é uma continuação do vídeo de ontem, que eu ia falar sobre isso, só que eu acabei esquecendo na hora. Aí eu resolvi pegar essa parte, dar uma melhorada e fazer um vídeo inteiro só para falar sobre isso e o vídeo ficou muito bacana. Mas antes de tudo, só para dar uma contextualizada, o que na verdade vem acontecendo com os fundos de papel? Então, na verdade, os fundos de papel são muito dependentes da inflação para compor o seu rendimento. Como assim? O rendimento que você recebe mensalmente de um FII de papel, ele é um juros real mais uma componente inflacionária. Como a gente está tendo uma deflação atualmente, essa componente inflacionária está zero ou muito próxima a isso, em alguns fundos até negativa. Vai depender um pouco do fundo para fundo e de como que ele faz a contabilidade dele. Mas, de modo geral, essa componente inflacionária que os FIIs vinham pagando está muito menor do que era há 6 meses atrás, por exemplo. Isso está gerando uma queda gigantesca nos rendimentos dos FIIs. E eu explico exatamente isso nesse fundo aqui, onde a gente fala sobre o futuro dos fundos de papel, e também nesse outro vídeo aqui, onde a gente fala o real impacto da deflação nos fundos de papel. Eu recomendo muito que você assista esses dois vídeos daqui, mas se você não assistiu nenhum deles, tá tudo bem, você pode assistir esse vídeo aqui normalmente, e lá no fim desse vídeo eu vou recomendar que você veja esses dois aqui, tá bom? Mas dando agora seguimento ao nosso vídeo, a gente tem que entender um pouquinho melhor agora sobre ciclos de mercado. E é muito importante entender isso, porque ciclos de mercado é algo que pode te fazer ganhar muito dinheiro ou também perder muito dinheiro, caso você não saiba. Basicamente, as condições de mercado vão fazer com que em determinados momentos o preço se altere tanto de um determinado ativo, e quando eu falo ativo eu posso estar falando de um fundo de papel, um fundo de tijolo, uma ação, um estoque que é uma ação no exterior, qualquer coisa. Você pode fazer com que o preço se altere tanto que seja muito favorável você comprar uma determinada classe de ativo. Então, já que a gente está falando de fundos imobiliários, vamos dar aqui o exemplo de fundos imobiliários de tijolo e fundos imobiliários de papel. Então, em determinado momento, as condições de mercado vão fazer com que os preços dos fundos imobiliários de tijolo, por exemplo, caiam muito e se torne muito mais interessante você comprar tijolo naquele momento do que comprar papel. Do mesmo jeito que o inverso pode acontecer depois de um tempo, e aí ser muito mais interessante comprar papel, porque os preços dos fundos imobiliários de papel caiu muito e os de tijolo acabaram subindo. Então, na verdade, ao longo da nossa jornada como investidor, a gente vai ver vários ciclos de mercado acontecendo e é muito importante a gente saber aproveitá-los muito bem e comprar tijolo nas horas que ele vai estar mais propício para compra e fundos de papel quando estiverem mais propícios para compra. Em determinados momentos também não vai ser muito claro se você deveria comprar tijolo ou papel, isso acontece bastante também. E aí nesse caso fica ali meio a meio e você deve só escolher bons fundos, independente se ele for de tijolo ou de papel. Então, na verdade, até alguns meses atrás era nítido que você deveria comprar fundos de tijolo, porque eles estavam muito mais baratos e pagando muito mais do que os fundos de papel quando você olha rendimentos reais. Mas será que isso mudou com a queda dos rendimentos dos fundos de papel? Com a deflação que está vindo à frente, será que alterou o ciclo de mercado? Bem, é exatamente isso que a gente vai falar nesse vídeo e a gente vai dar uma resposta clara para você. Mas antes de tudo, se é a sua primeira vez aqui e estiver gostando do vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. E se você já for inscrito, eu vou pedir para você deixar o like nesse vídeo para ajudar na divulgação. Tá bom, mas agora vamos falar. Será que já está na hora de comprar os fundos de papel? E para responder essa pergunta, você tem que entender o básico do ciclo de mercado e entender que o que torna a mudança de ciclo é, na verdade, a queda dos preços dos fundos. Ou seja, o preço dos FIIs de papel precisa cair para se tornar um bom momento para comprar os fundos de papel. E aí fica a grande pergunta. E aí, caiu os preços? Bem, é isso que a gente vai analisar agora. E para nossa análise ficar um pouco melhor, eu preferi desligar aqui a Facecam para a gente ter mais uma tela um pouco maior para analisar. Então vamos começar analisando o MXRF11, e aqui a gente tem a cotação dele dos últimos 6 meses. E aí, caiu a cotação dele? Não, como a gente pode ver no gráfico, não caiu a cotação. E atualmente o seu P sobre VP está em 0,01, o que mostra que ele está muito em linha com o preço justo, podemos dizer assim. Porque um fundo imobiliário de papel, o seu valor patrimonial, ele é na verdade o tanto que o fundo imobiliário tem de CRIs para receber. Então não tem, na verdade, como o seu valor justo sair muito longe do valor patrimonial. Então a gente pode simplesmente tomar que o valor patrimonial seria uma espécie de valor justo que deveria ser pago pelo fundo imobiliário. É óbvio que muitas vezes você não vai conseguir comprar um FII de papel abaixo do valor patrimonial. Mas você deve sempre tentar comprar muito próximo a ele. Até uns 5% de diferença do valor patrimonial, ou seja, um P sobre VP de até 1,05, eu considero totalmente normal e uma compra muito interessante para um fundo. Olhando agora um outro fundo imobiliário, o IRDM, e aí, a cotação dele caiu nos últimos 6 meses? Sim, caiu, mas caiu devido ao ágio histórico que ele tem.
Ou seja, o RDM é um fundo de papel tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que as pessoas, historicamente, sempre aceitam pagar a mais do que ele realmente vale, de tão boa gestão que ele tem. E também porque ele consegue proporcionar alguns rendimentos extras, fazendo alguns giros de carteira, e eu já expliquei isso aqui no canal, é só você procurar por IRDM aportando conhecimento aqui no Google que você vai achar já o vídeo de eu falando sobre o IRDM. Então, na verdade, o que caiu é a diminuição do ágio que ele tinha, que antes era lá de 10, 15% e agora é apenas de 6%. Mas ele ainda continua um fundo muito bom. Então, será que já é a hora de comprar IRDM? Não, porque como a gente viu aqui, ele não caiu bastante. Mas aqui vale destacar que você pode simplesmente comprar IRDM a 1,06 de preço sobre valor patrimonial e ir diluindo esse preço com as próximas emissões, que na verdade foi o que eu fiz. Eu comprei, na época que eu comprei foi algum tempo atrás, foi numa queda que ele deu, eu comprei, se eu não me engano, a 1,4 valor patrimonial. Não vou me recordar ao certo, mas a ideia foi essa mesmo, porque ele é um fundo tão interessante que geralmente ele vai sempre negociar com ágio. E o DEVA11, um outro fundo imobiliário aqui que a gente acompanha no canal, será que ele caiu? Sim, como a gente pode ver aí que ele caiu bastante. Então, caso você ache o DEVA11 um fundo interessante, aí já seria um bom momento para você aportar nele. Mas vale aqui só destacar que você só vai aportar em DEVA11 se você realmente gostar do fundo, e não só porque ele está barato, porque ele é um fundo que tem um risco extremamente alto. Você tem que entender esse risco e entender também se você quer ter ele em carteira e quanto você quer ter ele em carteira. O HCTR é um outro fundo imobiliário também bem conhecido que a gente evita um pouco falar aqui no canal, porque na verdade ele tem um grande problema. Ele está nas duas pontas de uma operação, a gente também tem vídeo dele aqui no canal falando sobre isso, e é uma coisa muito confusa de se analisar, e na verdade não tem como você analisar muito direito essa operação que ele está fazendo. A gente sabe que representa por volta de 20% do valor patrimonial, essa operação dele, então é uma operação bem grande, e que você não consegue analisar corretamente os riscos que essa operação tem. Então, se a gente olhar nos últimos 6 meses, a gente vê também que a cotação do HCTR vem caindo bastante nos últimos 6 meses, mas em todo o período desses últimos 6 meses, ele esteve já abaixo do valor patrimonial. Isso porque o mercado tem medo dessa operação, não ficou claro até hoje qual que é o real risco do HCTR nessa operação, e é por isso que o HCTR negocia com um deságio tão grande. Entre o HCTR e o DEVA, eu particularmente prefiro o DEVA, porque ele não tem todo esse risco dessa operação cruzada que o HCTR tem. E novamente, eu já expliquei isso algumas vezes aqui no canal, então eu só vou passar meio assim por cima nesse vídeo. Quando a gente olha o VGIP, que é um outro fundo imobiliário de papel, a gente vê que também ele vem caindo bastante nos últimos 6 meses e atualmente ele se encontra em linha com o seu valor patrimonial. Um pouquinho abaixo, mas não o suficiente para você considerar uma compra estratégica. E quando a gente olha o MCCI, que é também um outro fundo imobiliário de papel, a gente vê que ele vem caindo nos últimos 6 meses, mas muito menos do que os outros, e atualmente ele se encontra em 1,03 preço sobre valor patrimonial, o que também indica que ele está em linha com o seu preço, mas ainda não representa uma grande oportunidade de compra. Então qual que é a conclusão que a gente chega no fim desse vídeo? Que a maioria dos fundos de papel, o preço está muito em linha com o seu valor patrimonial, o que representa que é um bom momento para você comprar esse FII, mas não é um ótimo momento ainda. Eu particularmente consideraria que você deveria esperar um pouco mais, pelo menos um mês e meio, para ver como que os preços se comportam, para aí decidir que se você fazer uma compra de um fundo de papel, devido ao preço estar extremamente barato, devido a você gostar do fundo, na minha opinião, é mais vantajoso você esperar um pouquinho a mais, tá bom? E aí existem algumas exceções dessa regra, de que os fundos estão aí em linha com o seu VP, que é o Extare, que é o DEV, que é o RDM, como já foi explicado no vídeo. E agora eu gostaria de convidar você para assistir os outros 2 vídeos sobre a deflação e sobre fundos de papel que a gente tem aqui no canal, que a gente fez recentemente, e até um próximo vídeo.